que a legislação dos Estados Unidos diz? Se tiver uma empresa cubana, as empresas americanas estão proibidas de participar. Aí o que o aeroporto do México vai preferir? A cubana de aviação participando com prioridade ou as empresas americanas? Irã? Ele é no Irã. Cara, eu acho que tem algum embargo lá que a gente não vai poder importar de lá, não. Não, mas dá uma conversada lá com a agente de carga. Já começou assim. Quando a gente fala aqui, mesmo na brincadeira, né, em off e tal, vamos falar sobre Cuba, Coreia do Norte, Rússia, Venezuela e Irã. É um quinteto que... Pergunta aqui se alguém quer ser cidadão de algum desses países hoje. Contras eram grupos patrocinados para combater a revolução. Contra-revolucionários. Por isso o nome. Né? Cara, o Contra do Super Nintendo, meu Deus do céu. Tudo faz sentido agora. Meu, explodiu minha cabeça. Lembra desse jogo? Difícil pra caramba. Eu e o Ricardo, a gente estudou no mesmo colégio em Xanxerê, La Salle. Né? Faz tempo isso. Pois é. Mas é muito longe de Xanxerê. Eu não pretendo voltar tão cedo, porque eu não gosto de viajar de carro. Não curto. O ato de se deslocar, sabe? Eu não gosto. Eu devia ter nessa época que tinha máquina de teletransporte. Ou, sei lá, helicópteros acessíveis, sei lá. Não sou muito fã, não. Xanxerê é muito longe. Muito, muito longe. Aí é mais fácil esperar os parentes virem pra cá no verão do que eu ir pra lá. Tá certo. Tu ia na FEME também? Sim. A festa do milho. Fui ver um Xanxerê é a capital do milho. E tem uma escultura do milho na entrada. Um sabugão. Um sabugão. A cidade do milhão. Cidade do milhão. Merda, isso. Alto show na FEME, cara. Não, tinha um show bom, verdade? Daí agora deu uma parada com a pandemia. Primeira vez que eu vi Sandy Júnior foi na FEME. Esse show foi histórico. Eu ouvi Maria Chiquinha lá. Marcou época. Sim, Joy também, eu vi lá, eu lembro. Ai, Deus. É isso aí. Vamos pra pauta. Eu sou o Jonas Veira. Eu sou a Bárbara Schellmeyer. Eu sou Daniel Corrêa da Silva. E eu sou Ricardo Bruno Boff. E vamos então falar dos embargos e sanções. Saudações, movimentadores da balança comercial, o Invoicecast. Vamos voltar aqui a falar mais da parte da política internacional, das relações internacionais, e vamos entender como é que os embargos e sanções acontecem, como é que eles afetam no comércio exterior, por que eles acontecem, onde é que eles estão rolando atualmente. Embargos famosos também, né? Vamos dar uma falada ali de Cuba, por exemplo, que mais? Coreia do Norte, só essa galera aí tranquila, né? Mas antes, vamos fazer sempre os recadinhos de sempre. Lembra, se você já tá aqui com a gente, siga, curta, compartilha, manda pra alguém esse episódio, cara. Isso ajuda bastante a gente. Assim, pega o link, manda pra nós, seja do Spotify, seja do YouTube. Se inscreve com a gente no YouTube. Cara, a gente conseguiu passar de 500 inscritos no YouTube. Fiquei até emocionado agora. Não consegui nem falar direito. Continue ajudando a gente, que no YouTube, no Spotify a gente tá em vídeo, então dá pra acompanhar a gente aqui enquanto estamos conversando. E claro, para esse projeto funcionar, nós temos aqui empresas nos apoiando. Então, agradeço o apoio de sempre da Locomex, da Inglobal, da Mauá Câmbio, a DAT, a Ship2Ship, Nowports, Interfreight e a Get. E claro, eu vou agradecer aqui a presença da minha amiga Bárbara, da UWL, do Daniel, professor também da Univale de Relações Internacionais, e o Ricardo também, colega e professor de Relações Internacionais, Arquitetura, Enfermagem, Engenharia Civil, onde precisar falar de RI, né? Onde tiver hora, carga horária, né? Então, bora. Vamos então começando do básico aí, que é o que são embargos e sanções. Eu acho que é importante a gente já entender também qual que é a diferença de ambos. Tem diferença? Eu ia perguntar se há essa diferença, né? Tem diferença. Bom, via de regra, os embargos, eles são questões que envolvem o impedimento de uma negociação internacional entre países e que vão gerando uma série de consequências posteriores. E, via de regra também, os embargos, eles fazem parte de um conjunto de países que decidem, né, de alguma maneira, promover um certo impedimento de outro país. As sanções, elas envolvem um concerto de política internacional que vai penalizar países, mas que não necessariamente vai envolver a suspensão, o bloqueio completo de negociações com determinado país.
Isso envolve já um pouquinho uma controvérsia, aí o Ricardo também, que é da área do direito, pode detalhar tecnicamente essas diferenças, mas, por exemplo, né, fala-se muito do embargo a Cuba, né, por exemplo. E Cuba, do ponto de vista do direito internacional, alega que sofre um bloqueio internacional, e não exatamente um embargo ou um conjunto de sanções. Porque o tema das sanções ou de um eventual embargo, ele é feito por países em direção a outros países, né, diretamente. E embargos também podem ser colocados como bloqueios às negociações, ao comércio internacional entre países. Agora, o bloqueio como um todo, ele vai envolver a inviabilização de terceiras partes também fazendo negócios ou fazendo comércio com um determinado país. Por exemplo, se Cuba deseja comprar uma máquina que venha da Alemanha, mas que conste dentro dessa máquina cerca de 10% dos componentes fabricados nos Estados Unidos ou que tenham sido comercializados por empresas dos Estados Unidos, essa máquina está impedida de entrar em Cuba, por exemplo, porque existe um bloqueio dos Estados Unidos contra o comércio internacional junto a Cuba. Então, quando a gente tem elementos no comércio internacional que envolvem não diretamente duas partes, que não seria algo bilateral entre países, né, nesse impeditivo de comércio internacional, e bloqueiam-se as relações com terceiros países que não vão poder comercializar porque há um impedimento prévio, aí nós temos um bloqueio no comércio internacional, que é o que muitas vezes Cuba alega para justificar o sufocamento da sua economia, né? Porque tem vezes que as pessoas olham e dizem assim, olha, mas só os Estados Unidos e Israel vão até os fóruns internacionais da ONU e votam a favor do bloqueio contra Cuba. E, na prática, quem olha isso de fora diz assim, bom, são só 2 países bloqueando Cuba. Como é que Cuba diz que não consegue fazer os seus negócios se são só 2 que sancionam? Mas qualquer outro país que tiver componentes que passem por esses 2 países já vai estar interditado de fazer esse comércio. Então, isso já prejudica sensivelmente essas relações. Então, de uma forma resumida, tipo assim, Estados Unidos está de mal com Cuba, e ele fala assim, se meus amiguinhos negociarem com Cuba, eu vou ficar de mal com vocês também. Exatamente. Olha só, pronto, fechou o podcast, valeu pessoal. Até Na verdade, então a gente tem um terceiro, né? São os embargos, sanções e os bloqueios, né? Que então os 3 são coisas diferentes. Exatamente. Então tem que corrigir o nome do episódio, né? Então, temos um embargos, tópico sanções... extra. Mas tem algo que salva um pouco o episódio, porque não há um consenso absoluto, onde é que começa um, termina o outro, são termos um pouco, às vezes, com uma fronteira não muito clara, né? Então, trazendo um pouco para o direito internacional, uma noção geral que se tem de uma sanção é uma forma não belicosa de impedir um país de tomar determinada atitude, de impedi-lo ou obrigá-lo, né? Então, sempre que você opta por uma medida que não envolve armas e que envolve comércio, embargos ao comércio, porque o embargo dá muito a ideia de você impedir que alguma coisa se mova. Você pode dizer embargos à carne, embargos a determinado produto ou ao comércio como um todo de determinado país. O embargo pode ser parcial, o embargo pode ser total. Agora, as sanções vão além dos embargos. As sanções podem ser esportivas, ambientais. Por exemplo, a Rússia foi impedida de jogar a Copa do Mundo. Não deixa de ser um tipo de sanção. Eu estava na Itália durante o início dessa guerra, no ano passado, da guerra na Ucrânia, os estudantes russos reclamando que não tinham acesso a bolsas, ao programa Erasmus, conhecidíssimo lá na Europa. Artistas russos reclamando que não poderiam fazer shows na Europa. Então, o embargo artístico, uma sanção artística, né? Então, a sanção, ela envolve outras coisas que vão além do embargo propriamente dito, né? E as sanções ambientais, que são algo muito novo, né? Em que um país pode ser impedido de mover produtos ou dinheiro mundo afora, com base no comportamento ambiental que ele está tendo, afrouxamento de leis ambientais, coisas desse tipo. Isso é algo muito novo, né, que ainda não está devidamente legislado, mas que pode acontecer cada vez mais. Inclusive, o Brasil teve ameaças de sanções ambientais futuras, no caso do fechamento de um acordo com o Mercosul, ou de nem fechar o acordo Mercosul-União Europeia, devido ao afrouxamento de legislação ambiental que aconteceu no último governo, né? Então dá para ir longe só na questão dos conceitos aí, né?
Sim. Que não dá pra negar que realmente teve afrouxamento ambiental, mas essas sanções estavam vindo de países que não tem mais floresta, né? Porque já queimaram tudo, né? Então, os dois lados não fica claro, né? Tipo assim, quem que é o bonzinho, quem que é o malvado. Não necessariamente. E até aproveitando, consegue me dizer em poucas palavras por que os Estados Unidos embargou Cuba? Foi por causa dos mísseis? Foi aquela situação dos mísseis nucleares ou teve alguma outra coisa? Olha, no início, acho que eu posso começar, Dani, depois eu vou passando a bola para ti aí. A primeira coisa, a Cuba faz uma revolução em 1959 que no início ela tem um caráter nacionalista e os Estados Unidos até não viram com maus olhos, porque o governo do Fulgêncio Batista era um governo que estava caindo, que não tinha mais apoio, era um governo autoritário, a população cubana apoiou os revolucionários. Na sequência, uma das primeiras coisas que o grupo do Fidel Castro, que assume o poder, faz é nacionalizar uma série de meios de produção, empresas, terras, etc. E Cuba, até a Revolução, era uma espécie de quintal dos Estados Unidos, né? Eu não sei se dá para falar palavrão aqui no podcast, Pode. mas era aquele... tem uma expressão que era um puteiro dos Estados Unidos. O pessoal ia lá propriamente para fazer para turismo e turismo sexual, né? Então, a partir dessa nacionalização de vários meios, os Estados Unidos começam a embargar dizendo que os seus nacionais perderam propriedade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a crise dos mísseis, né? Então, tem uma anedota, que eu não sei se ela é verdade ou mentira, mas ela é boa, né? Que os americanos estavam sobrevoando Cuba, de repente eles enxergam campos de futebol. Aí um pergunta pro outro assim, mas espera aí, os cubanos não gostam de beisebol? Pois é, então quem que tá fazendo o campo de futebol aí? Os soviéticos nos locais que eles iam instalar ogivas nucleares. Aí imediatamente há a maior ameaça de uma catástrofe nuclear, pelo menos é o que aparece na literatura, né? Porque a gente não tem informação completa sobre isso, é quando os Estados Unidos e a União Soviética começam a ou você tira ou nós atacamos. E aí tem um professor, o Vicentini lá da URGS, que diz 2 tigres se encarando, sabendo que se o primeiro atacasse os 2 morreriam, mas nenhum dos 2 baixaria os olhos. Até que a União Soviética resolveu mandar um navio voltar, que estava indo dar apoio a Cuba, e aí o presidente Khrushchev, na época, resolve recuar e negocia na Turquia alguns mísseis e tal, retirada também. Né? Entendi. E esse, eu simplifico as coisas. É como se você colocasse um país de castigo, né? Então, os Estados Unidos foi lá e botou Cuba de castigo, certo? Isso aqui eu entendo que existem razões para você manter isso e você continuar tendo interesse nesses embargos, né? O que os Estados Unidos hoje veria que... O que ele quer forçar Cuba a fazer ou deixar de fazer? Por exemplo, existiria alguma possibilidade ou algum interesse dos Estados Unidos em retirar isso? Esse é um ponto bem interessante porque, assim, nós tivemos... eu tive oportunidade já na universidade de receber professores cubanos que vinham mostrar o ponto de vista deles desse processo. E uma das coisas que eu fiquei sabendo nessa conversa foi que os Estados Unidos, eles não têm uma lei que promove o embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba. O que foi colocado é que existem cerca de 5.000 normativas dentro do ordenamento jurídico dos Estados Unidos que prevêem condições específicas para Cuba. Então, por exemplo, os Estados Unidos consideram agora que o mercado de aço está aberto para o restante do mundo de acordo com a legislação X. Parágrafo 1º. Caso seja Cuba, o mercado segue fechado. Mais ou menos assim, né? Então, não teria como desmontar o embargo de uma hora para outra, ou o bloqueio, né? Já que a gente fica nessa disputa do conceito aqui. Mas não teria como desfazê-lo de uma hora para outra, porque precisaria fazer uma revisão de uma quantidade extraordinária de normas, né? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que é mais fácil o Cuba mudar o nome, né? Aquelas empresas assim que estão falidas. CNPJ novo, né? Mas CNPJ novo, né, cara? Mas e aí, em cima disso, né, o objetivo principal seria demover o regime. Concretamente, né, que Cuba não tivesse mais um regime, que revogasse as medidas da Revolução Cubana, entre eles, principalmente, o direito à propriedade privada, permitindo, né, uma livre circulação de bens e mercadorias dentro de uma economia de mercado e que permitiria aos Estados Unidos voltar a ter um controle ou uma projeção de poder muito mais forte ainda sobre Cuba. E sobre isso, 2 pontos também são interessantes, né? Por mais que haja essa rivalidade já há um bom tempo entre Estados Unidos e Cuba, os Estados Unidos têm um pedaço do território cubano, um enclave dentro do território cubano, que é a prisão de Guantánamo,
né? Na Baía de Guantánamo, os Estados Unidos têm uma prisão que é para onde eles mandam todos os suspeitos de terrorismo nos Estados Unidos. Isso fica em Cuba? Fica em Cuba, em território cubano. Eu não fazia ideia disso. Exato, em território cubano e pessoas que não passaram por julgamento algum, mas que já cumprem pena no território cubano, como está fora do território dos Estados Unidos, né? Concretamente, é uma extensão, fica um limbo de direito, né? Internacional sobre os Estados Unidos estão descumprindo direitos humanos fundamentais? Estão, mas não é exatamente dentro da jurisdição da normalidade, né? Dos Estados Unidos. E um segundo ponto é que, com todos os problemas, Cuba ainda é uma grande economia na América Central. E, em função disso, os problemas que a Revolução acabou trazendo de limitar o regime, de ter muita escassez em Cuba, como ainda há, mesmo assim, não daria para ver hoje uma economia cubana ou todo o país com muitas potencialidades para além do que hoje nós temos uma ideia do que seja Porto Rico. Porto Rico é considerado muitas vezes informalmente o 51º estado dos Estados Unidos. E Cuba, antes da Revolução, era precisamente isso, né? Cuba era esse anexo, essa adjacência do território. Então, a Revolução cumpriu uma função de, entre aspas, aqui, colocar Cuba no mapa do mundo, como um país que tenta se afirmar, mas que vai sofrer uma série de sanções. E aí a razão, né? E aí entra uma discussão também, Bárbara, sobre se as sanções dão certo ou não, porque tem um bloqueio de 62, indo para 62 anos contra Cuba, sem que o regime tenha sido derrubado. Então, esse bloqueio ele deu certo, afinal de contas, né? Ele vai ter sucesso. Tem bloqueios contra o Irã sendo executados e eles também não conseguem derrocar o regime. A Venezuela, desde 2015, é sancionada com muito mais vigor e não é um regime que está à beira de ser derrubado. Tentou se criar um governo paralelo, mas aquilo não emplacou, então segue o mesmo regime. Não, você pegou o gancho da Rússia, né? Que foi um tiro que saiu pela culatra. E a gente até comentou no outro episódio um pouquinho disso, né? Que era das notícias, principais notícias de... da retrospectiva do Comex. Isso, a retrospectiva. E justamente de ações que os outros países fizeram, né? Sanções, embargos. Só que eles se viraram lá e a coisa não tá seguindo o rumo que esperava, assim. Então, por isso que foi a minha pergunta. Porque eu entendo que quando você aplica uma medida dessa, você tem o interesse de que alguém deixe de fazer ou faça algo. E aí eu justamente questiono. Tipo assim, de fato funciona? Né? Pois é. Eu queria só dar um pitaco sobre isso, porque assim, se a gente for olhar a priori, parece que não funciona, né? Eu olho isso e digo assim, bom, nenhum desses regimes caiu, a gente falou aqui de vários países e todos eles estão sob sanções. Por outro lado, eu acho que tem uma vitória mais camuflada aqui, que é uma vitória ideológica desse tipo de sanção. Porque quando a gente fala aqui, mesmo na brincadeira, né, em off e tal, vamos falar sobre Cuba, Coreia do Norte, Rússia, Venezuela e Irã. É um quinteto que... Pergunta aqui se alguém quer ser cidadão de algum desses países hoje, né? A primeira coisa que a gente associa nesses países é escassez, miséria, ditadura, falta de liberdade. Quer dizer, então, o peso dessas sanções, ele também carrega um componente ideológico que, de alguma maneira, para os países interessados, tem um quê de pedagógico para dizer assim, olha, não sigam esse caminho porque ele não vai ser legal para vocês, né? Então não dá pra esquecer que o Irã mesmo tem uma economia bem grande, né? Enorme, não exato. Não é o maior do Oriente Médio? É o maior do Oriente Médio. É o maior do Oriente Médio. Então, e aí o Brasil teve agora uma situação delicada porque tinha um navio iraniano querendo fazer manutenção aqui e a gente não pôde fazer. Ficou assim cheio de dedos se ia, se não ia. Mas as vésperas de uma viagem do presidente da República para os Estados Unidos não era um tema muito legal de se envolver agora, né? Então acabamos deixando isso mais de lado, mas só para ver, né, o quanto isso vai gerando uma série de indisposições.
E aí essa vitória ideológica, eu estimo que ela tem uma carga muito grande para aqueles que fazem. É um né, soft power, as assim, dá pra sanções. dizer? Não deixa de ser. Um soft power aí, ó, viu? Eu lembro alguma coisa das minhas aulas de RI de comércio exterior. É um soft cruzado com hard, né? Porque se você lê a literatura sobre sanções econômicas, é praticamente unânime os autores dizendo que quem mais sofre é o povo do país sancionado. Né? Porque eles querem atingir o poder, é o jogo da geopolítica, que não é um jogo... Você mencionou, não sei se estava online, não é um jogo de bons e maus, é um jogo de interesses, né? Eu sempre digo para os alunos, não olhe o mundo como bons e maus, é jogo de interesses, todo mundo tem seus interesses, né? Aí você se desapaixona para analisar, mas é quase unânime dizendo, quem sofre é a população. E nesse sentido, eu acho que o mau exemplo, ele além de avisar outros países de que esse não é um bom caminho a ser seguido, porque você vai ser punido caso o tente, você também consegue piorar o nível de vida desses países e evitar que dê minimamente certo, ou pelo menos minimizar as possíveis conquistas de uma revolução. E encorajar outros, né? E evitar o encorajamento, porque o caso cubano, por exemplo, qual que era o grande temor dos Estados Unidos nos anos 60, 70? Era uma nova Cuba na América Central ou Caribe. Ou na América do Sul, que seria pior ainda. Tanto que o Che Guevara foi se enfiar lá no interior da Bolívia, de uma maneira bastante translocada, morreu tentando exportar a revolução. Por que os Estados Unidos atacam a Nicarágua nos anos 80, com os contras patrocinando a contra-revolução? Os contras? Os contras eram a contra-revolução nicaragüense. Então você teve a Revolução Sandinista na Nicarágua, nos anos 80, que era uma revolução comunista, na época, ainda sob Guerra Fria. O que os Estados Unidos fazem? Patrocinam milícias, né, no território guatemalteco, El Salvador, no próprio território da Nicarágua, para atacar os revolucionários. Né? Então você tem guerra civil. Os contras eram da Nicarágua, é isso? Os contras eram grupos patrocinados para combater a revolução. Contra-revolucionários, por isso o nome. Cara, o contra do Super Nintendo, meu Deus do céu. Tudo faz sentido agora. Meu, explodiu minha cabeça. Lembra desse jogo? Difícil pra caramba. E aí eles iam também atacar, tipo, começar numa floresta, tudo bem estilo... Pois é, o Super Nintendo Soft Power. Aí as coisas eu já tava sendo doutrinado lá, cara. Já tava assim. E não sabia, mas agora... Caramba, cara. Antes tarde do que nunca. Né? Mas aí Nossa. eu acho que tem isso também, né? Nossa, minha cabeça explodiu que eu perdi até a pauta aqui. Dá pra dizer quando é que começou a acontecer esses embargos, assim, digamos, pra ficar registrado em algum lugar? Ou isso não tem como dizer? Eu acho bastante... Ou, digamos assim, qual que foi o primeiro mais impactante, talvez? Pergunta difícil. Acho que isso tipo, alguma coisa antes do que aconteceu com Cuba? Tem algum assim mais antigo? Eu lembro de ter lido uma dissertação de uma acadêmica portuguesa dizendo: na Grécia Antiga já se vislumbrava uma cidade contra outra, impedindo que se exportasse, não sei se o conceito de exportação funcionava, mas enfim, que se comercializasse determinado produto que poderia ser usado naquela cidade para fortalecer seu exército. Eu acredito que isso possa existir há muito tempo sem que a gente saiba, né? Sem um nome bonitinho, sem uma largada né? específica. É porque o conflito de interesses, ele sempre aconteceu, né? Exato. Então, com certeza existia de uma... Mesmo outra antes da estrutura. sociedade de estados, entre cidades, Sim. entre tribos, que é uma palavra, um termo meio condenado hoje em dia, mas enfim, entre grupos Sim. que têm algum poder político e interesses contrapostos. Lembra que eu ia falar, desculpa. Mas os embargos eles não acontecem só para países, eles podem acontecer também para empresas e pessoas, né? Isso que a gente viu agora bastante com a guerra da Rússia e Ucrânia, né? Empresas e... Teve até o caso o dono do Chelsea, né? Que era russo. Sim. Era não, ele continua sendo russo, né? Mas acho que ele... Abramovich. Isso, e ele não é mais dono, né? Ele teve que vender, né? Ele negociou, né, uma parte das ações. Eu não sei se ele ainda é majoritário ou não. Não sei se o Ricardo tem essa informação, eu tô por mas fora. ele tava ele vendeu uma parte, isso foi fato. Roman Abramovich. O cara ficou mais rico dono ainda do vendendo a Chelsea. parte dele, né? E aí Guerreiro, né? essas sanções elas vão tentando atingir, né, pessoas que são influentes no governo e autoridades, né? Exatamente para tentar mitigar um pouco aquele efeito sobre a população em geral e não criar esse mal-estar que acaba gerando, né? Entre não se poder ter negociações. Nós temos um aluno, por exemplo, um ex-aluno aqui da Univale que estava fazendo mestrado em São Petersburgo.
Puta merda, coitado. E ele entrou em setembro de 2021, Como é que é o nome dele? mais ou menos. Matheus. Um abraço, Matheus. Ele tá Força por aqui? guerreira. Tá, já voltou, não conseguiu ficar. Porque ele não conseguia receber dinheiro. Ele não conseguia transacionar, então ele teve que desistir dos estudos lá, né? Ele ainda, por um tempo, ele conseguiu fazer em criptomoedas alguma coisa, recebia e conseguia sobreviver, mas ele não conseguiu mais depois de um tempo e aí teve que acabar desistindo. Então essas penalizações que chegam nas pessoas físicas, elas são também desgastantes para o país que impõe, né? Aham. Então a ideia é tentar mitigar um pouco isso e jogar para grandes empresas, né? Porque se fala muito dos magnatas russos, né? Essa figura dos magnatas Os oligarcas, né? os oligarcas. E é um conceito que ele tem, claro, o seu fundamento, mas é curioso que, por exemplo, eu nunca vi ninguém chamar o Elon Musk de magnata sul-africano, né? De oligarca, né? Ou chamar o Jeff Bezos de um magnata, um oligarca. O que né? significa oligarca? Desculpa, eu tô bem por fora. Eu só penso uma pessoa muito rica. Não, é que pelo conceito da oligarquia, né, é um governo de poucos, né? Como se tem tá. um mando de poucos. Então é um dos poucos que tem influência política suficiente para chegar nos donos do poder e ter decisões tomadas a seu favor ou que não toquem nos seus interesses, né? Cara, Então, nesse tá abrindo um sentido, parênteses nesse assunto. Eu ia falar que são tipo os armadores. Faz sentido. Os oligarcas do comércio internacional. Mas Do os comércio marítimo, armadores, eles Isso. conduzem o comércio internacional como um oligopólio. Um É um oligopólio. mercado de poucos. É um oligopólio. É pouca gente mesmo, cara. Ainda mais no Brasil. Exato. É isso aí. No mundo todo. E dentro da linha dos oligopólios, a gente tem... O oligopólio, ele é, digamos assim, o geral, né? Mas a gente tem o que se chama das distorções ou dos casos de monopólio, de oligopólio que são condenáveis, né? Que são os cartéis, os trusts, e aí muitos desses também, de forma velada ou às vezes explícita, adotam esse tipo de comportamento, aproximando cada vez mais de um monopólio, né? Ó, o Pepe. Combinando preço. Exatamente. Tem um conceito que o pessoal está usando agora que é Smart Sanctions, né? Que seria as sanções espertas, as sanções inteligentes, né? Que é justamente para evitar você sancionar um país inteiro para atingir uma oligarquia. Então você vai na oligarquia, né? Vai nos ricaços ali, aí impede pessoas, organizações, empresas de transacionar. Isso está acontecendo com a Venezuela. E, por exemplo, o caso de Cuba, voltando um pouquinho, o Daniel mencionou antes que só Israel e Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU, que é uma votação recomendatória, ela não tem força impositiva, 185-2 a última votação. 185 países dizendo, deu Estados Unidos, não tem mais legalidade, porque a base legal, voltando um pouquinho, né, para a parte do direito internacional, o artigo 41 da Carta das Nações Unidas vai falar que ameaça de guerra ou uma guerra acontecendo ou, eu não vou lembrar exatamente o termo, mas é tensões internacionais latentes. É claro que isso abre uma interpretação gigantesca. Então o mundo inteiro está olhando para os Estados Unidos e dizendo Cuba não ameaça mais. E até um professor cubano lá na UFSC disse, quando Cuba instalou ou permitiu que a União Soviética instalasse mísseis, tudo bem, aí você tinha mísseis voltados. Agora não tem mais, foi tirado. Então Cuba, uma ilha pequena com 12 milhões de habitantes, não ameaça mais. Não há mais legalidade, mas os Estados Unidos vão achar alguma coisa. Por exemplo, colocando Cuba na lista de países que apoiam o terrorismo. E aí vão buscar alguma coisa para justificar. Tá, aí na prática vira um jogo de poder, porque, tipo assim, o país mais poderoso do mundo tá dizendo, tem que embargar assim. E todos os outros 182 vão falar assim, tá bom, não vou me meter com Cuba. É isso, né? A questão é que fica muito complicado. Porque assim, nenhum país é proibido de ir lá negociar com Cuba, só que aí vai se incomodar com os Estados Unidos. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que eu estava no México e fui pegar um avião russo para ir para Cuba, para Havana. O voo sairia às 15 horas. E ele foi sair às 22. O piloto era norte-coreano. Provavelmente, né? A Cuban Airlines, né? Cubana de Aviação o nome. Não tinha como desaforar Aí, mais, né? Eles marcavam 16 horas, não chamavam. 17, 18. Aí eu fui me informar, o que está acontecendo? Por que atrasa tanto? Porque Cuba não é... A aviação cubana de aviação, não é autorizada a entrar nessas associações de empresas aéreas que eles fazem, que você consegue viajar para o mundo inteiro. Então pega, por exemplo, a Azul, vai a São Paulo, pega a Air France, vai para Paris e pega uma outra para ir para, sei lá, para
enfim, para Estônia. Tipo a IATA da vida que nós... Que eles fazem esses agrupamentos em que uma coopera com a outra. Então, o que a legislação dos Estados Unidos diz? Se tiver uma empresa cubana, as empresas americanas estão proibidas de participar. Aí, o que o aeroporto do México vai preferir? A cubana de aviação participando com prioridade ou as empresas americanas? Então, o que acontece? O aeroporto é quase obrigado a deixar a empresa cubana em segundo plano. É tipo quando quer fechar o frete barato. Um buraco ali. Tá lá, o frete atualmente tá, digamos, $2.000. Não, eu quero embarcar pagando 1.200. Cara, tu vai ficar no final da fila. Vai ficar por último, exato. Nesse momento da vida Exato. que estão escolhendo carga. Tá, mas então não quer dizer que eles não podem daí operar. Eles podem, só eles não vão priorizar. É o contrário de priorizar. A partir do momento Não que sei- você priorizar, que você aceitar que a empresa cubana participe dessa organização das outras empresas aéreas, as contrário de americanas serão prioridade, obrigadas a foda-se. se retirar. Entendi. E aí todo mundo vai perder porque os Estados Unidos têm um poder enorme. Imagina você levando isso para vários outros setores, né? Entendi. Nessa mesma linha, né, um ponto que foi também trazido por um professor que teve lá na UFSC, ele dizia o seguinte, né, Cuba importa arroz do Vietnã. Cuba produz açúcar majoritariamente, fumo alguma coisa. País extremamente pobre, tem uma receita principalmente de serviços, muito mais do que de comércio. Serviços de turismo e serviços médicos, né? Exportação dos serviços médicos cubanos em vários lugares do mundo. É uma fonte gigantesca de receita para eles. Então, assim, o comércio direto de bens é muito pequeno, mas aí eles importam o arroz vindo do Vietnã. O Vietnã já não é um país muito bem quisto no comércio internacional pela sua história, né? Pela guerra com Porque os Estados venceu Unidos. os Estados Unidos na guerra. Exato. Mas hoje não é diretamente um país sancionado, nem nada. Agora, o que acontece? Uma rota comercial de um navio que saia, por exemplo, da China, faça uma escala no Vietnã e vá levar o arroz para Cuba, por legislação também, qualquer navio que aporte em um porto cubano tem que ficar pelo menos 6 meses sem atracar num porto estadunidense. Sério? Ou não pode ter atracado nos 6 meses anteriores em um porto estadunidense. Então, Pô, é força de ranço, hein? Meu Deus! então vocês imaginem nessa Tipo assim, você está infectado nessa- pelo vírus Cuba. Nessa 6 meses de- conjuntura, nós temos as duas maiores economias do mundo, né? China e Estados Unidos, um fluxo comercial enorme, e aí tem Vietnã e Cuba, 2 países pequenos, mas Cuba tá comprando arroz dali. Uma empresa que vai disponibilizar um navio com containers para levar uma carga do Vietnã até Cuba vai deixar para o final da fila. E caso seja uma demanda recorrente, porque são alimentos, etc., tem uma certa urgência, o preço sobe. Então ele me dizia assim, isso eram preços da época, né? Vocês estão muito mais por dentro aí dos valores dos containers, mas um container de 20 pés de arroz que estivesse custando $1.500 numa trajetória China, Estados Unidos, para Cuba, esse frete custava $8.000. Puta Tudo merda. pra média. dificultar, né? Olha, Claro. não, e olha o valor que vai o alimento. Já não vale nada dentro de um container. Porque tem que compensar, é um frete que não vai ter ida, não vai ter volta e não vai poder passar nos Estados Unidos no caminho. Sim. Então ele tem que se pagar de alguma forma, bota o custo lá em cima. Pô, mas, né? Porque no jogo inteiro eles perdem dinheiro, né? Se for ver. mas até, Exatamente. até alimento é embargado? Porque eu achava que isso era exceção. Não, Não? Deveria ser, né? deveria ser, mas... Bom, Eu achava que eu tinha visto em algum foi, lugar que... foi o exemplo que ele usou e foi exemplo com Aham. arroz. talvez Então, algum outro país tenha imagina. exceção Que é a um alimentos, exemplo né? Não sei. atualíssimo que vai tocar na questão humanitária, o terremoto na Síria e na Turquia. A Síria está com muitas dificuldades de receber ajuda humanitária, porque o país do Bashar al-Assad, que teve uma guerra civil há pouco tempo, que de certa maneira não terminou, está embargado, né, do ponto de vista tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, e aí as sanções que impedem a entrada de pessoas, impedem o fluxo de containers, impedem uma série de coisas, viagens também, é uma maneira de sancionar, impedir as viagens, fazem com que haja dificuldade de chegar ajuda na Síria. Foi porque ele tinha usado arma química ou tinha atacado a população, não foi? Que teve esse embargo? Oficialmente sim, mas assim, se você for olhar o fundo da questão, basicamente ali é uma
conhece o conceito de guerra proxy? Que é uma guerra por procuração. Os dois grandão da sala colocam os pequenininhos para brigar entre eles, né, com cada um com o seu interesse. Então, a Rússia, que tem portos que ela financiou na costa da Síria, apoiando o governo Bashar al-Assad, e os Estados Unidos tentando derrubar desde o Iraque, né? E aí aquela questão da nomenclatura, né? Os grupos que combatiam o meu inimigo eram grupos rebeldes. E os grupos que me combatiam eram grupos terroristas, né? Tanto na narrativa russa quanto na narrativa americana. Sim. Então, a guerra na Síria, como o governo Bashar al-Assad, historicamente nacionalista, o pai dele também era assim, pan-arabista, ele é um governo um tanto, eu não diria anti-ocidental, mas que tem medidas mais nacionalistas que desagradam os europeus e os americanos. Então, esse governo está sancionado e aí resulta em ajuda humanitária. Então, o ideal, ou melhor, na dificuldade do acesso de ajuda humanitária. Então, o ideal é que não houvesse, mas há, né? E aí, quando acontece uma situação dessa, uma calamidade dessa proporção, não tem nenhuma exceção, né? Tipo assim, vai continuar... A princípio a gente não tem visto isso acontecer, e aí qual que é o discurso do Ocidente sobre essa situação, né? O Bashar al-Assad está querendo usar a tragédia para se promover diante da população. Então, se nós cedermos, né, e aceitamos e tal, a gente está dando capital político e ele sai da tragédia muito mais fortalecido. E aí todo o esforço de sancioná-lo durante anos poderia ser posto fora, porque aí emerge uma geração inteira que pode se sentir gratificada por aquele presidente, né? Politicamente foi quem salvou minha família, nos ajudou, etc. Então, no jogo de interesse, nessa disputa, infelizmente, né? Porque às vezes a gente passa até por insensível quando a gente fala com tanta naturalidade dessas atrocidades. E porque, poxa, é chocante, né? A gente vê as imagens, mais de 30 mil pessoas mortas. Só na Síria, mais de 3 ou 4 mil, se eu não me engano. E ainda assim, parece uma coisa tão mesquinha, né? Dentro da dinâmica de toda a catástrofe do desastre. Normalmente esses desastres nacionais unem as pessoas, né, em querer ajudar, né? Também. Pode até existir o interesse, só que é o que você falou, você analisa-se o contexto todo e não vale a pena. E infelizmente quem paga o pato, né, é a população. Então... uma coisa que geralmente as sanções um efeito colateral é o mercado negro, né? Então, um país sancionado acaba gerando meios ilícitos de se obter as coisas que não se poderia obter pelos meios lícitos. Eu estou imaginando aqui que possa haver algum tipo de pirataria de ajuda humanitária, o que seria algo bastante curioso, ou seja, ajuda humanitária entrando por agentes que vão fingindo que não estão vendo aí, né? Isso pode acontecer, mas aí não é o suficiente, com certeza. Seria uma pirataria boa daí. Seria uma pirataria boa. Isso entra mais ou menos na nossa pauta. Tem como contornar esses embargos? Isso acontece, esses contornos? Eu lembro uma vez, inclusive, vou até trazer um caso prático. Eu trabalhei numa empresa que aí uma pessoa lá falou assim, cara, eu consegui um contato bom pra fornecer não sei o que pra gente no Irã. Eu falei, Irã? Ele no Irã. Aí eu falei, cara, eu acho que tem algum embargo lá que a gente não vai poder importar de lá, não. Não, mas dá uma conversada lá com a agente de carga. Já começou assim. Aí, né, lá, cara, mega, tipo assim, liguei pra um amigo meu, né? Eu não ia falar isso com qualquer um. Falei, cara, meu colega aqui tá com uma maravilhosa ideia de trazer carga do Irã. Tem como coletar isso lá, cara? Ele... Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer. Aqui que ele tava tentando fazer? Ele tava tentando, tipo assim, fechar com um agente de carga fora do Irã. Triangular Pra entrar em contato com o Irã e tentar tirar a carga de lá pra ir fazer tipo, acho que era o BL da segunda pernada que fala, né? Né? Que aí, tipo, esconde a verdadeira origem, né? Mas aí, tipo, tá, e aí? Na hora que eu fui sacar a carga no Brasil, qual que é o país de origem que eu vou pôr? E que aí tá lá, made in Irã. Na caixa eu vou colocar, sei lá, made in... que tem do lado do Irã ali? Paquistão, não, porra. Né? Não vai funcionar. E a gente viu bastante isso com a Rússia agora também, porque a gente teve bastante solicitação, assim, porque nós também, como organização, como a gente segue todas as políticas dos Estados Unidos, que é onde é a nossa matriz, então qualquer país que os Estados Unidos não faça negócio, a gente automaticamente tá fora também. Greatest country in the world. Então a gente viu muita proposta de assim, tá, mas eu levo pra outro país e aí vocês fazem pra nós a operação, mas a carga na verdade era da Rússia, né? E eu acho que a gente vê isso muito também, agora eu vou entrar em outro assunto, mas não querendo
desviar totalmente, quando a gente tem os anti-dumping, né? Então, a gente já viu também, acontece bastante. Quando teve lá da China, acho que era pra pneu, teve uma época. Não, mas a gente vai levar, nem lembro mais. Malásia, tinha Pro próprio Vietnã, ali a gente muda a rota e aí a gente traz de outro país, né? Só que a origem ainda é a China. Então tem a galera que tenta dar uma alterada na rota ali, né? Tem os meios, né? Essas triangulações vão acontecendo. E eu acho que é bem... Eu tava lembrando disso também, Bárbara, porque eu trabalhei numa trade em que o pessoal também cogitava essas operações. A gente recebia contatos de clientes, né? Olha, eu tenho um preço super bom. Eu lembro que a gente ia trazer canetas uma vez. Vinham canetas que aí vinham da China. A caneta, na época, custava 4 centavos de dólar. Para vender a 80 centavos de real, às vezes 1,30 aqui. Então, era uma margem excelente, mesmo com todos os tributos. E aí, tinha antidumping. E eles diziam, não, mas a gente consegue mandar pela Malásia, e aí desempacota, e eles reembalam, e a documentação vem toda zerada da Malásia. Mas aí como é que manda o dinheiro? Como é que justifica depois, com o Banco Central, com a própria Receita, quando cruza esses dados? Então não dá, né? Assim, quer dizer, dá, né? Mas legalmente, com todos os trâmites, você está se arriscando demais. Então, a Invoice Cash, seus participantes aqui não estamos induzindo e apoiando qualquer tipo de triangulação ilegal. Aqui é ilegal. dica do que não fazer. Nem um pouco A gente tá falando do que acontece, a gente não tá É. falando que é pra fazer. Não é pra fazer, a gente não faz. No caso da Venezuela, né? A Venezuela, o Brasil não tem nenhum impeditivo de mandar e receber produtos com a Venezuela, que aliás chegou a ter um superávit muito interessante para produto industrial brasileiro até começarem as sanções à Venezuela. E tá vendendo petróleo adoidado agora, né? E o preço subiu, né? E agora, qual que é o principal foco da sanção contra a Venezuela? Dificultar as transações financeiras, tirar a Venezuela dos sistemas de pagamento. Aí talvez, Bárbara, você saiba dizer melhor que eu na prática. O sistema SWIFT, né? Igual aconteceu com a Rússia, Com a Rússia, né? Eu não sei se a Venezuela tá fora do SWIFT ou... Não, acho que é fora do SWIFT não, do tá, né? SWIFT não, mas o que aconteceu? Eles sequestraram as reservas internacionais que a Venezuela tinha o ouro tá aplicado lá no em Reino outros Unido, bancos, exato, pelo mundo. Então, isso derruba o poder de compra da moeda, deprecia demais, pressiona a inflação doméstica e aí deixa um desequilíbrio social enorme, pressiona o governo e tudo mais. Tanto é que a gente pensa em Venezuela. Por mais que essa situação já tenha se alterado relativamente, mas ela não se resolveu, tem gente que fala, na Venezuela o pessoal pega o papel do dinheiro e limpa as coisas, porque não serve pra nada aquele papel e tal. Não chega a ser esse caráter tão crítico quanto foi alguns anos atrás, mas ainda é uma moeda ultra desvalorizada, tenta uma sucessão de planos econômicos com muita incompetência interna, mas com muito dessa pressão externa que dificulta também. Então, cada medida inventiva, às vezes criativa, dando o benefício da dúvida e considerando que as pessoas lá estejam bem intencionadas em resolver o problema da moeda. Quando elas têm que se deparar com esse grau de restrição internacional, fica uma margem de manobra muito estreita, né? Então é muito difícil de conseguir superar isso. E aí essas sanções, elas são, assim, fundamentais para manter esse tipo de restrição. Né? Mas talvez uma das maiores maneiras de contornar isso, e aí vem sobretudo o caso da Rússia, não é pelas vias ilegais ou pela via do jeitinho ou da gambiarra. É pela via de você entender que estamos caminhando para um mundo de uma nova polaridade, né, em que a liderança dos Estados Unidos relativa vai diminuindo. E do mundo ocidental como um todo, porque a Europa já perdeu há bastante tempo seu papel de líder. Todo mundo que trabalha com o Comex sabe que a Ásia vai ascendendo, sobretudo a China, mas o entorno também. E aí o que a Rússia fez? Primeiro, antes de invadir a Ucrânia, ela aumentou de todas as maneiras possíveis, comércio, transações financeiras, etc., o seu olhar para o Ocidente, ou seja, para o Oriente, perdão, para a China, para a Ásia. Então, sabendo que viria uma pancada de sanções de um lado, ela já se ajeitou no outro. Então, você trabalhar com alternativas, o Irã está fazendo isso, Cuba tem a questão geográfica, né? Cuba está muito longe desse novo polo e muito perto dos Estados Unidos. Tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, um presidente do México disse isso no século XIX, vale para Cuba também. Agora, para os países mais perto da Ásia, aí dá.
Você faz um realinhamento geopolítico, o que faz com que as sanções ocidentais percam um pouco a sua força, né? Sobretudo as sanções vindas de países, dos Estados Unidos e da União Europeia, tomando-a como se um país fosse aqui, né? E no caso da política internacional também, bom, a política em geral, a gente costuma brincar que ela tem uma metáfora como se fosse o céu, né? E as mudanças do clima, assim. Tal como a gente está numa semana chuvosa, daqui a pouco abre o clima e você não espera. São mudanças muito rápidas que acontecem de paradigmas de uma hora para outra, assim, na política internacional. Então, por exemplo, né? Quem diria que os Estados Unidos estariam agora tendo que reabrir negociações para comprar petróleo da Venezuela, porque a situação com a Rússia se tornou crítica demais, né? E aí, tinha até algumas brincadeiras do pessoal dizendo que a guerra entre Rússia e Ucrânia já tinha derrubado o primeiro presidente no mundo, que era o Juan Guaidó, que na verdade não era presidente. Mas os Estados Unidos abriram uma agenda de negociação para voltar a comprar petróleo da Venezuela, mas eles acionaram os canais oficiais diplomáticos da Venezuela do presidente Maduro, e não de Guaidó e a sua equipe, que era uma equipe de fachada. Consequentemente, então, reconheceram Maduro como presidente. Exatamente. Né? Então, assim, claro que é muito difícil sustentar isso por um longo tempo, sendo pressionado, portanto, de todos os lados, por nações muito poderosas. Mas no caso da Venezuela, ela não tinha a força que uma Rússia tinha, por exemplo, de se desfazendo de títulos da dívida dos Estados Unidos, como eles vinham fazendo, né? Comprando mais ouro, como eles vinham fazendo também, tentando ter uma base para sustentar a força da sua moeda. Eles foram preparando isso ao longo de pelo menos 10 anos para direcionar o eixo da negociação política e econômica deles para o Oriente, né? E aí, quando a guerra estoura, os Estados Unidos lançam mão das sanções e elas têm efeito limitado. Uma Venezuela não tinha essa condição. Mas ao ter petróleo também, ela pôde entender que, bom, é uma reserva estratégica, não vale se desesperar aqui. Foi a tentativa de manter o regime, que tem vícios de origem gigantescos, mas que no final das contas, pelo mudar das nuvens e do clima do ambiente internacional, os Estados Unidos foram lá, né, bater na porta de novo e disse, olha, vamos conversar de novo aqui e tal. Pensando bem. E qual que é a consequência para quem não respeita o embargo? É ser embargado junto ou tem uma consequência diferente? O que costuma acontecer? Ou o pessoal não é nem louco de desrespeitar? Em geral, não é nem louco, porque tem que ter culhão para desrespeitar o embargo, tem que ter poder, né? Eu até queria acrescentar, o famosão de embargar os Estados Unidos ou tem outros países que também costumam fazer bastante isso? Eu acho que aí a gente precisa diferenciar embargos unilaterais de multilaterais, que essa é uma base importante. Então você tem os embargos legais multilaterais das organizações internacionais, que basicamente, eu citei mais cedo aqui no podcast, o artigo 41 da Carta das Nações Unidas, que vai dizer que para garantir a paz internacional ou diante de tensões muito sérias, é possível que haja sanções. E quem é que vai estabelecer essas sanções? O Conselho de Segurança, que é o G5, né? Os 5 países que têm poder de veto, que é Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China, e mais 10 rotativos que trocam de 2 em 2 anos. O Brasil costuma estar lá com alguma frequência. Então, o Conselho de Segurança aprovando, é uma aprovação legal, o mundo inteiro tem que cumprir, aí dificilmente alguém não vai cumprir, porque quando esses 5 se entendem e os outros também, aí só se for algum maluco vai ser excluído pelo sistema como um todo, né? Então, também é possível que os países embarguem uns aos outros, né? Adotem sanções uns aos outros. Aí você tem alguma legalidade se você se basear no artigo 21 do GATT, né, da OMC. O GATT, o antigo General Agreement Trade and Tariffs, agora atual OMC, que também vai ser uma espécie de... Porque a ideia é que não seja embargo, é que um país, se tiver a sua segurança nacional ameaçada, ele poderá levantar barreiras tarifárias ou não tarifárias para terceiros países a fim de proteger a sua segurança. Então, propriamente dito, não são sanções, né, contra outros países, são barreiras comerciais, tarifárias ou não, mas que se comportam como sanções. Então também tem uma legalidade internacional se o país buscar aí. Agora,
A outra maneira de fazer é você exportar a tua legislação. É você ter a tua legislação nacional e aplicar ela extraterritorialmente. E aí, Estados Unidos e União Europeia são os campeões. Os Estados Unidos têm uma série de leis, você pode entrar US embargos lá, você vai encontrar US sanctions, você vai encontrar uma lista de países, aí vai ter Cuba, Venezuela, Iêmen, República Centro-Africana, Irã, e aí a lista é longa, ou para o país como um todo, ou esses smart sanctions que eu falei, que daí é para determinada pessoa, determinada empresa, e aí para você contrariar é poder contra poder. Né? Aí, por exemplo, a China, eles não embargam, e se eles tentar, a China é a China. Sim. A Rússia também não. A Índia também não. Agora, Cuba, Nicarágua, um país africano aí menor, aí fica complicado. Deixa de ter acesso desde uma Copa do Mundo, para a população ficar indignada, até vacinas, até ajuda comida, até ajuda humanitária. Remessa, por exemplo, El Salvador. A maior parte do dinheiro que entra em El Salvador vem de remessa dos Estados Unidos. De salvadorenhos morando nos Estados Unidos. E se eles bloquearem essas remessas, o que acontece? Então, dificilmente o governo salvadorenho vai dar uma peitada dessas, né? Sim. Entendi. E de vez em quando a gente tá vendo assim de países que estão parando de usar o dólar para negociar. Isso é uma forma de evitar embargos ou é talvez por outras razões? Tipo, eu sei que antes da guerra até a China e a Rússia estavam utilizando as próprias moedas para negociar, né? Isso é uma questão de evitar embargo ou é simplesmente os Estados Unidos perdendo o poder mundial como moeda de referência? As duas coisas, porque quando você relativiza esse poder do dólar, né, nas transações internacionais, você consegue se afirmar enquanto país e proteger muito mais a sua economia desses ataques, né? Então, ou dessas sanções. Então, por exemplo, se China e Rússia negociam em moeda local, isso significa que caso os Estados Unidos queiram impetrar algum tipo de sanção, esse tipo de sanção vai influenciar nas negociações que Rússia e China têm para fora do horizonte que elas têm no continente asiático ou entre si. Porque como Rússia e China são grandes países, eles podem obrigar os demais a negociar na moeda deles ou na moeda chinesa. Então, quando eles jogam esse peso e vão relativizando o poder do dólar, todas as sanções do dólar que vão aparecendo, elas vão se tornando estéreis na prática. E foi o que a gente viu em 2022. Como a gente falou na retrospectiva, né, no passado, foi um primeiro semestre de sanções comerciais, financeiras e produtivas, do ponto de vista econômico em geral, e foi um segundo semestre de caminho militar, que aí foram fornecimento de armas, e aí cada vez mais escalando o tipo, e aí a gente começa 2023 com os Estados Unidos enviando tanques, e a Alemanha também. Então, quer dizer, aquela sanção que tentava relativizar o poder da Rússia, ela foi perdendo força. E aí uma moeda russa, que tinha se desvalorizado de 93 rublos para 140 logo nas primeiras semanas de guerra, ela é uma moeda que hoje se valoriza e vai estar a 50, 60 rublos para $1. É uma moeda russa que hoje é mais forte do que antes da guerra. Né? Como um tiro pela culatra das consequências que vão aparecendo, né? Essa discussão de uma moeda única, né, do Mercosul, por exemplo, ou mesmo que uma moeda que não é uma moeda, que é um meio de transação comercial que não chega a circular entre as pessoas, que é o que foi falado aí, eu via... claro, é bom ou não é bom? Essa é uma discussão ampla, né? Que dá pra fazer um outro podcast se já não fizeram. Né? Eu acho que cabe um podcast aí. Agora, o que faltou, na minha opinião, na análise da imprensa em geral, é colocar esse componente estratégico. O euro não é só para facilitar as transações entre Alemanha, Polônia, Estônia, Lituânia, Portugal, etc. O euro também é uma forma da União Europeia ter uma moeda que, por mais que a União Europeia seja, em geral, aliada com os Estados Unidos na OTAN, ela tem a moeda própria e ela se independentiza um pouco do dólar. E também de outras moedas que possam vir a emergir, né, no sistema internacional. Então tem um componente estratégico aí que quando a gente vai analisar comércio, finanças, etc., não dá para esquecer que o mundo ainda é um mundo de disputa e de vez em quando de disputa bélica, né? Digamos que o euro é forte, né? Se digamos assim, os Estados Unidos sumisse amanhã, todo mundo ia adotar o euro. Seria a tendência. Creio eu, que, né, seria uma tendência, né? Porque quando a gente conversa, quanto é que tá o dólar?
Ah, tá tanto. E o euro? A gente sempre fala. E o euro? É logo em seguida, né? Pode haver certo exagero nisso, né? Mas dizem que a Alemanha conseguiu conquistar a Europa da maneira com que o Hitler no passado não conseguiu, através do euro. Porque a Alemanha, embora ela seja o maior emprestador, ela absorveu todo o mercado, né? Ela é o maior exportador de produtos com valor agregado. Ela traz ela compra hortifruti, ela compra produtos primários, então ela tem uma vantagem comercial muito forte. E é a economia dela que empresta ao euro concretamente o seu valor. O valor do euro deriva do marco alemão. Marco majoritariamente, né? As outras moedas pegam carona, mas quem realmente empresta o grande valor ao euro é a Alemanha, e isso lastreado à força da economia alemã, que é realmente quem dá esse substrato, né, para uma moeda. Mas um país que foi desmilitarizado. Então tem um meme, né? Na época não se dizia meme, que era a União Europeia seria a França conduzindo o boi. O boi era a Alemanha. Então a França, que é um país que está no G5 do Conselho de Segurança, um país que tem bomba atômica, guiando a Alemanha, que é a grande potência europeia. Então seria um casamento aí da cerveja com o vinho, né? E que acabou gerando a União Europeia, né? Excelente. Eu queria saber um pouquinho de Brasil. Quando a gente for, quais são as principais, né, sanções, embargos, ou que o Brasil sofre, ou que ele aplica, né? Como é isso hoje? Boa pergunta. Já embargaram a gente? Brasil embargado. Até onde eu sei, nós já fomos ameaçados de sermos, né? Nessa a gente faz uns memes, às vezes, provocando os outros países que eu não sei como é que a gente não foi embarcado ainda, né? Nós estamos rabo preso aqui? Eu não sei, eu desconheço, né? Então, por isso a pergunta. Aí, indo na linha do que o Ricardo colocou sobre sanções que seriam multilaterais, o Brasil jamais sofreu, pelo menos não me consta em nenhum momento da história, em que, do ponto de vista multilateral, os países tenham se reunido e tenham dito, bom, não comercializamos com o Brasil, ou aqui esse produto não vai para o Brasil, não compramos nada deles, né? Não chegamos nesse nível. Estivemos sob a possibilidade de sofrer algumas sanções por conta da política ambiental do Brasil, mas isso já ficou para trás também. Não me parece ser algo crítico agora. E do ponto de vista bilateral, salvo em períodos diretamente de guerra, eventualmente a guerra contra o Paraguai ou a Primeira e Segunda Guerra Mundial, também não tenho memória, não me consta, não me recordo de períodos em que a gente tenha aplicado, né, ou sofrido diretamente esse tipo de sanções. Mas sobre isso também vale um comentário do que é o ambiente da política internacional, dependendo de como a gente conduz a nossa diplomacia. E aí, não são exatamente sanções, mas são certas penalizações que fazem parte do jogo da política internacional, digamos assim. Por exemplo, o Brasil veio, há um tempo atrás, fazendo muitas críticas ao governo chinês, e considerando, inclusive, que a China era responsável pela pandemia. E houve manifestações oficiais do governo brasileiro. Aquilo foi um postaço aqui, meu Deus. Dizendo que a pandemia tinha sido originária da China, que eles tinham criado o vírus, que o vírus tinha sido feito de propósito para espalhar pelo mundo, etc. Além disso, na mesma onda, as críticas à vacina chinesa, né? A vacina. E aí dizendo que não vamos usar aquilo, não presta, não adianta, ou vai ajudar a espalhar ainda mais a doença. Eles fizeram o vírus para vender vacina. Isso, ou para comprar as empresas de todo mundo, essas coisas assim. Esse tipo de declaração, do ponto de vista formal da política comercial, ele não nos gera sanções diretas. Mas ele nos coloca numa saia justa enorme do ponto de vista internacional. Por exemplo, eu tenho absoluta certeza de que o Brasil passou a ser sancionado junto com os Estados Unidos por conta do aço, a partir da China, muito por conta dessas manifestações. Porque a disputa direta é entre Estados Unidos e China. E a disputa pelo aço, pelos derivados, e o Brasil como um grande produtor de minérios. O aço brasileiro passa a ter certas restrições, o volume de compras cai, o grau de atividade econômica diminui
certamente há impactos dessas declarações, né? Ou, por exemplo, uma outra situação. Quando aconteceram as eleições nos Estados Unidos, agora em 2020, foi no meio do nosso mandato presidencial, né? E houve declarações que são consideradas muito impertinentes do ponto de vista diplomático, da gente ter um chefe de Estado e de governo torcendo por um determinado candidato, né? Na etiqueta básica das relações internacionais, você manifesta... Você pode, assim, no limite, quando são países muito poderosos, manifestamos preocupação com relação a tal processo, né? Temos preocupação de que o processo democrático possa ter algum problema. Você vai dar um outro sinal brando, mas assim, manifestar, usar um boné do outro candidato, por exemplo, do derrotado, é muito imprudente. E o Brasil tem negociações, por exemplo, do ponto de vista da exportação e da importação de serviços, em andamento com os Estados Unidos, para evitar a bitributação, que é um tema muito sensível nos serviços, né? Você tem um produto que é tributado na origem e no destino. Isso impacta diretamente na precificação desse produto e gera perda de competitividade para os dois lados. O Brasil tinha já uma agenda aberta com os Estados Unidos, bilateral, de anos, para discutir a derrubada dessa bitributação sobre serviços. E participando de conversas e reuniões com empresários, a gente teve uma agenda, inclusive na Fiesc, e lá na Fiesc o pessoal nos falou, disse, olha, a gente foi conversar sobre isso e foi ver com os Estados Unidos como é que estava a agenda, e eles nos disseram verbalmente, disse, olha, com essas relações políticas que a gente está tendo e os sinais que a gente está recebendo do Brasil, não é prioridade para nós tratar esse assunto agora. Então, quer dizer, vamos para um final da fila também. Sim. Então, respondendo na prática, né? Formalmente nós não somos sancionados, mas a depender dos nossos posicionamentos no sistema internacional, nós vamos perdendo espaço. Isso também é muito ruim, né? Para a nossa posição, para o nosso desempenho nessas relações econômicas internacionais. Né? Digamos, é uma pré-merda antes de dar merda, né? Tipo assim, cara, já estamos sofrendo alguma coisa... Que claro, o embargo eu entendo que ele acontece quando algo muito evidente ocorre que incomoda diretamente. Exato. Né? É nível Estado, né? E a gente costuma dizer, né, Ricardo, que a diplomacia ela tem uma linguagem, né? E essa linguagem da diplomacia ela é feita de vários sinais que podem ir aumentando em escala, né? Então, tem certos atos em que você vai mostrando o desagravo com relação ao que vem sendo manifestado pela outra parte. Sim. E aí você vai dando sinais de descontentamento até que a outra parte se sinta eventualmente sensibilizada e proponha, por exemplo, uma reunião, uma visita de Estado, né, uma conversa diplomática. Chamaram o diplomata para conversar, para dar explicação. Uma hora tu perde o videogame, aí depois tu perde o tablet, entendeu? Aí até você ficar 100% tem horário para de usar a castigo. internet. Isso, vai aos pouquinhos. Muito bem. Deleta o save, né, do jogo. Eu falo isso pra minha irmã. Pra ela ameaçar meus sobrinhos. Cara, não tô obedecendo, é só ameaçar deletar o save, cara. Eu mostro pra você. Cara, Nunca vai zerar o tudo videogame. quietinho. Não tem coisa... Cara, pior que tirar o videogame é você deletar o save. Tem que começar a jogar tudo de novo. Sim, tava quase chegando no chefão. Não, já era. Vai ter videogame hoje, né? Vai. Mas sobre essa questão do Brasil, se você pegar um conceito um pouquinho mais amplo de sanções, né, que eu colocava no início, que é você fazer um outro país agir sem usar os meios bélicos, se você entender que existem sanções legais, né, que tem algum fundamento, quando você tinha a OMC funcionando com os seus painéis, com o seu órgão de apelação entre os países, que agora está tudo paralisado, o Brasil foi um dos maiores usuários. Então o Brasil brigava com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Argentina, com os europeus, com uma série de países, com os chineses, e o Brasil ganhou algumas contendas lá na OMC. Então aí você recebe uma autorização de você erguer barreiras tarifárias, ou de você limitar a exportação, que é uma maneira de embargar a importação ou exportação de algum produto, legalmente autorizado pela OMC. E o Brasil teve isso em alguns momentos. Mas é para fins econômicos, né? Para fins não econômicos, então, dessa maneira, legalmente, o Brasil participou. Agora, o que o Brasil talvez mais se prejudique seja indiretamente, né? Sim. Com a Venezuela. A Venezuela é um país que 90 e pouco por cento das exportações é petróleo e derivados. O Brasil ainda é um país mais ou menos industrializado, pelo menos para produtos básicos. Duas economias que se complementam bem.
Aí acabou esse comércio que ia bem. Com a Rússia, com os fertilizantes. O Brasil compra fertilizantes, exporta suíno, ave, Santa Catarina, né? E aí também fica prejudicado. Então acaba que pega aí a sobra dos problemas, né? O Brasil Sim. acaba... né? Verdade. Por tabela. Que é o Por comércio tabela. internacional, né? Eu acho isso bonito, se eu puder usar essa palavra, mas como nada acontece isoladamente, né? Então a gente não pode falar assim, sei lá, a situação da Rússia, e só falar da Rússia, né? A gente vai sentir aqui de alguma forma também, ou que seja Venezuela e tudo, né? Sempre respinga no comércio internacional. Vocês lembram que no primeira era Lula, o Lula trabalhou muito com a ideia do Brasil entrar como membro permanente do Conselho de Segurança. Lembro. E assim, se isso acontecesse, que não aconteceu e nem vai Foi acontecer... quando começou a missão no Haiti também, né? E a fracassada missão no Haiti, MINUSTAH, que é considerada uma péssima missão... No último por- episódio que o por Daniel questões- participou, a retrospectiva, já conversou bastante. Conversamos um pouco. Foi legal. Pois é, se o Brasil entra por uma mudança geológica nas relações internacionais e Mudança passa a ser geológica. um terremoto, né? Uma coisa assim, movem-se as placas tectônicas, Brasil, membro permanente com poder de veto, aí você vai ter que decidir as grandes questões mundiais, aí vai ter que criar uma lei de sanções, aí vai ter que ter uma bomba atômica, porque eu acho que no fundo o Brasil sabia que não ia conseguir, porque não tem o hard power suficiente Sim. para estar sentado Do lá. português, Ia ter que culhão. desenvolver. Quem Culhão é que arma, tem né? medo de nós, né? Não tem. Aí nós ia ter que ter uma lei de sanções, porque a gente ia se envolver em coisa mais pesada. Porque tem Sim. isso, né? Vem Na- pra uma guerra de meme pra gente, pra ver quem... É que na prática, né, na história das relações internacionais, nenhum país ascendeu a essa condição de proeminência, né, de liderança, por bom comportamento a convite dos que já estão em cima. Sim. Nunca funcionou desse jeito. E foi a estratégia que o Brasil adotou. Né? Vamos entrar no Haiti aqui para mostrar ao mundo que nós sabemos fazer uma intervenção tanto quanto eles. Sim. E aí não vem vem uma passadinha de mão na cabeça, bom trabalho, obrigado. Não é meritocracia. né? Não vai assim. Então, uma China como é que entra? Uma Rússia como é que entra? É Na o pé na força, porta. eu ia falar, na força do ódio. Né? E dos seus... Até porque o nome é bem curioso, né? A gente tem um Conselho de Segurança responsável pela paz mundial com os 5 países que mais entraram em guerra, os mais armados, os que têm bomba Mais atômica, os- colonizadores, né? mais pé na porta, é verdade. Muito bem. Então, Daniel e Ricardo estão sugerindo que a gente tem que ter bomba atômica, temos que atacar mais países para entrar no conselho. É isso. Você que é dos anos 90 vai lembrar do Enéas, né? O Enéas. Mas assim, eu vou Obrigado aqui por me falar nos 90. salvaguardar, né? Eu acho que essa questão é muito delicada, né? A gente brincando assim, para ter poder e acessar, você precisa ter uma bomba atômica. A Índia, por exemplo, tá na frente do Brasil nessa corrida aí, porque é um país atômico. Agora, vale a pena você abrir mão de poder trabalhar as relações internacionais por outros meios, soft power, sentar, conversar com todo mundo, enfim, conseguir ser um país que não tem guerra há 150 anos, tal. Sim. Porque se o Brasil tiver, a Argentina Exatamente. vai ter medo, a Colômbia vai ter medo, o Peru também, aí você começa a ter problemas. Eu acho que é mais fácil a gente falar assim, cara, talvez tu vai não. me atacar, vou tacar fogo na Amazônia, vai morrer todo mundo. Né? Tipo, a gente Tem as famosas armas de dissuasão, né? Que você tem uma arma que ela não é atômica. A ideia é mais ou menos essa. Você vai me atacar e vai me destruir. Mas eu tenho uma arma suficiente pra te cortar um braço. Quer vir, vem. Aí você não vem. Sim. Então, talvez um armamento Troca-troca, assim que dá um estrago no outro, mas não a ponto de ser uma arma atômica, talvez seja uma solução aí, mais Muito bom. meio E termo. do ponto de vista mais Uma guerra fria ali, né? Mais É. silenciosa. do ponto de vista mais utópico, né, eu diria que a gente teria que pensar uma forma de organização do sistema internacional que não esteja assentada sobre esses preceitos, em Sim. que eu só posso confiar se eu tiver uma possibilidade de destruir quem está ao meu redor, e aí, a partir disso, eu gero confiança para que eu possa ser levado a sério, né? Enfim, seria uma outra lógica de compreensão do funcionamento, né, do sistema internacional. Mas aí, longo caminho e horizonte utópico, a princípio, Sim. né? É, porque hoje as relações são geradas com base no medo, né? Sim. Então, nós temos medo de vocês, então nós respeitamos e vamos ficar aqui quietinho. Essencialmente, sim. Uhum. Seja medo de uma bomba, seja medo de sair do sistema de comércio, Exato. de finanças Uhum. e ser punido né, na economia. Muito bem, então a gente concluiu que o Brasil é um país de boas. De boas. né? Com certeza isso vai gerar mais conteúdo no futuro, né? Já tá vindo mais umas ideias de pauta aí pra chamar vocês de novo, né, cara? Então é isso. Lembre-se, você chegou até aqui, até o final.
curta, compartilha, comenta o que você achou do assunto. É embargo, é bloqueio, é sanção, é mimimi, é loucura, precisamos de uma bomba atômica. Comenta aí, ajuda a gente a fazer esse podcast mais longe. E por enquanto é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Valeu. Tchau. Valeu.